Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 24. Do Oriente ao Infinito. Pai Francisco lembrou-se do pedido de Inocêncio III para que fosse a uma das cruzadas. Fosse qual fosse o seu interesse, ele, Francisco, tinha diretrizes marcadas na própria consciência sobre o que deveria fazer em consonância com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela certeza absoluta de que somente o Evangelho poderia trazer a paz nos corações dos povos, tornou-se o elo de ligação da luz nas trevas e era o ponto de onde a alma, em atraso, poderia começar a sua jornada de educação individual. Com sua corte de discípulos, partiu de Porciúncula para o porto marítimo de Ancona, onde deveria tomar o navio para o Oriente. Entre os companheiros de Assis havia uma forte agitação. Todos queriam acompanhar o mestre, no sentido de dar o testemunho preciso em favor da grande missão de evangelização das criaturas, onde quer que fosse. O Oriente era terra muito falada, e eles tanto queriam conhecê-la como levar de volta a palavra do Divino Mestre, que, pela vontade de Deus, nascera naquela região na Palestina, onde seus discípulos e a Mãe Santíssima foram o cortejo de anjos que desceram dos céus à terra para que as profecias se cumprissem. Quando Francisco chegou ao porto com seus discípulos, surgiu um grande problema, o da escolha de quem haveria de seguir com ele. Não ficaria bem ele mesmo escolher, pois poderia suscitar ciúmes, o que seria o mais certo. Mesmo dentre os espíritos esclarecidos, o ciúme é qual gás finíssimo, que penetra nas aberturas mais sutis das almas. Sem percebermos, sentimos ciúmes de gente e de coisas, dependendo do momento e do que está em jogo. Francisco, conhecedor dessas fraquezas humanas, sempre se apegava às palavras do Cristo, quando nos recomenda vigiar e orar, para não cairmos em tentações. Sentiu uma intuição benfeitora. Teve a ideia de chamar uma criança que passava, abraçou-a e conversou com o garoto sobre as alegrias que poderiam levá-lo à felicidade. O menino, educado, falou-lhe o nome de seus pais, onde morava e o que estava fazendo ali no porto. O homem de Deus pegou a criança nos braços, beijou-a com ternura, colocou os discípulos em fila e falou com o garotinho. Meu filho, quero te pedir uma coisa muito interessante para mim e para Deus. Que escolhas dentre esses homens, meus amigos, os que devem ir comigo para o Oriente, para a terra onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Deves escolher os que achares convenientes. Vai, meu filho, fazer esse trabalho tão difícil para mim. Colocou no chão o menino, que avançou uns passos em direção ao grupo, e a mesma mão de luz dos momentos decisivos de Francisco levou a mão do garoto a apontar 12 dos discípulos, que choraram de emoção. Os demais ajoelharam-se
agradecendo a Deus pela confiança dos céus de ficarem no lugar de Pai Francisco com a grande responsabilidade na exemplificação do Evangelho de Nosso Senhor. Francisco, tomado de alegria, tornou a beijar a criança, em gratidão aos céus por aquele pequeno instrumento de escolha dos seus companheiros. Despediram-se e partiram, uns para Assis e outros com o guia espiritual, demandando as águas que interligam continentes. Francisco e seus seguidores viajaram mais de 30 dias no gigante de águas. Obtiveram do comando do barco ordem para pregarem o Evangelho ao povo e trabalhavam todos os dias, por obrigação de consciência, na limpeza da casa flutuante. Fizeram amizades, mesmo com os que odiavam a religião que se fixou no seio dos Césares, mostrando a todos que Cristo não era somente guia dos que se dizem católicos, porém o era de toda a humanidade. Não era pastor interessado em separações humanas, era sim a personificação do amor que se irradia em todas as direções do universo. O grande barco ia em direção a São João d'Acre, lugar onde ficaram 11 dos seus discípulos a pregarem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e mais um dos seus amigos do coração seguiram para o Egito. Em Damieta encontraram os soldados da Quinta Cruzada, da qual faziam parte homens, mulheres e crianças, em uma verdadeira desorientação de comando. Francisco, quando viu aquilo, sentiu o pulsar das ideias, procurou o comando e pediu para que eles voltassem. A cruzada não tinha sentido, nem condição de avançar, principalmente naquele momento em que iria conversar com o sultão Camel e tentar interferir nos seus conceitos sobre o Santo Sepulcro. Infelizmente, o frade de Cristo não foi ouvido e a cruzada foi totalmente destruída, derrotada e espezinhada. Morreram milhares de criaturas que derramaram sangue em troca da defesa do Santo Sepulcro, onde não existiam nem as ideias de Jesus. O sultão já tinha mandado cortar o pescoço de vários discípulos de Francisco, para que o povo sentisse a sua força e o seu poder. Era uma guerra obsessiva, movida por espíritos ignorantes, tanto de um lado quanto do outro. Francisco nunca apoiou guerras, jamais pegou em armas para matar, e o seu instrumento de guerra era a palavra, o seu quartel-general era Cristo, e a sua defesa era o Evangelho no coração. Se tivesse de dar algum direito a alguém, daria aos muçulmanos, porque eram suas as terras invadidas e eram ignorantes acerca do Evangelho que ilumina. A herança deixada para a Igreja Católica Apostólica Romana era a herança moral de Nosso Senhor, e a defesa que ela, a Igreja, deveria fazer era a dessa moral, mas com o exemplo da própria conduta, e não investindo sobre os direitos dos outros. Dentro de uma religião de amor, não pode existir imposição de conceitos, nem totalitarismo de ideias. Francisco foi o exemplo máximo do amor, dentro de um mínimo de compreensão, e ele era consciente mais que todos, porque estava lutando e qual a finalidade da sua luta. Os frutos dos concílios, feitos em nome de Deus e de Cristo,
eram quase sempre para estabelecer ordens de vingança, manter a prepotência e matar quem não pensava como os representantes da igreja autoritária. Quem fazia estas leis eram homens de grande inteligência e de vasta experiência no campo da teologia. Francisco era só, mas só com Deus. A graça de Deus dera-lhe uma multidão na mesma sintonia do amor, para acompanhá-lo, entregando a vida se fosse pedida, para que a verdade tivesse condições de libertar as criaturas tocadas pelas emoções dos seus ideais. Deus é Deus de todos que são seus filhos. Por que investir uns contra os outros? De que lado estaria ele se seu amor se dividisse como o sol e a chuva? O Cristo veio como agente direto do Senhor para fazer os homens compreenderem a intensidade dos direitos de cada um na grande fraternidade cósmica. Francisco via e sentia a presença da morte a rondar os guerreiros por todos os lados. Estava como uma bandeira de paz em meio de uma guerra que, sabia ele, era um escândalo. No entanto, Jesus já dizia que era necessário o escândalo, mas ai daquele que escandalizasse. A comunidade franciscana já compreendia e já tinha certo domínio sobre as forças inferiores, alcançado no exercício das virtudes evangélicas. Francisco obteve permissão dos dirigentes católicos para atravessar as fronteiras onde os inimigos eram implacáveis. Os sarracenos, na fúria do ódio contra os cristãos, devoravam-nos como animais, não tinham o menor respeito pelo ser humano, mormente aqueles que não fossem de sua religião. Os sentimentos atravessam o tempo no mesmo nível de ferocidade nos seios das religiões, e o espírito atrasado, se fosse levado para planos superiores, é de conceito comum que ele lá seria o que é, ele para onde for, carrega sua inferioridade. E a alma iluminada certamente não foge à mesma lei. Francisco de Assis teve desassombro de ir ao encontro do sultão Malek el-Kamil com um dos seus discípulos, pela autoridade que o amor lhe conferia. Era verdadeiramente um instrumento do amor. Francisco era, por excelência, o medianeiro do Cristo. Deixava, na sua ternura incomparável, transparecer a própria feição do Mestre. O sultão foi avisado de que 2 frades desejavam falar-lhe sobre a paz e que um deles era Francisco de Assis, famoso cristão que viera da Itália, se não de Roma, para encontrar-se com Sua Alteza. Camel, no momento, teve ímpetos de prendê-los. No entanto, a ideia foi fugindo de sua agitada mente e fê-los entrar em sua luxuosa tenda, onde musculosos servidores estavam de guarda. Francisco era o Evangelho do Cristo e o sultão era no todo as ideias de Maomé, onde reinava o Alcorão. Quando Francisco entrou juntamente com seu discípulo, Iluminato, conduzido por guardas sarracenos, e o sultão pôs a vista nos 2 homens simples, pés descalços e túnicas rotas, este explodiu em estrondosa gargalhada, que quase o sufoca em acesso de riso, e falou impetuosamente: "O que esses 2 mendigos querem comigo?
Pensei que fossem 2 agentes do clero romano, com as pompas que lhes cabe desfrutar. E sorriu de novo. Francisco humildemente pediu licença ao chefe muçulmano e, cumprimentando-o, beijou-lhe a mão com todo respeito, desejando-lhe paz, no que foi secundado por seu companheiro. O sultão ordenou-lhes que se assentassem e mandou servir refresco de frutas, perguntando-lhes em seguida: O que quereis de mim, vós que chegais até a minha tenda? Quais os ventos que vos sopraram as ideias que me trazeis? Falai logo, que não tenho tempo a perder, já que estamos em guerra. Sei, por experiência própria, que conversa não vence batalha. Os encontros são somente tréguas, senão alívio, para os que estão perdendo e sofrendo o guante dos fortes. Francisco acomodou-se com seu companheiro em almofadas ao lado do sultão, com o respeito que lhe era devido, e disse com brandura: Muito respeitável senhor, nós desejamos que entendais a posição de quem ama a Deus sobre todas as coisas, aquele Deus a quem podeis dar o nome que vos convier. Ele jamais muda sua bondade e seu amor por se tratar de outra raça ou pelo modo como é entendido por ela. Todos somos irmãos diante do Todo-Poderoso. Particularmente, tenho muita admiração pela figura grandiosa de Maomé, que teve um gesto divino de consolidar a fraternidade entre um povo. E essa unidade espiritual somente pode ter nascido do amor, esse amor mal interpretado pelos que falam, pensam e escrevem. Amor que vem de Deus e, vindo de Deus, não pode ser destrutivo. É força divina, com a divina presença dos homens que representam esse Deus de bondade. As guerras nascem da ignorância dos homens, que levam o nome de Deus para a frente das batalhas, destruindo em seu nome como desculpa para ficar em paz com a consciência. Como se enganam os que incentivam as batalhas e incrementam as guerras. São hipócritas os medrosos e os covardes que ficam sempre distantes dos campos de lutas. Já vistes alguns dos que criaram as cruzadas na frente de batalha? Nem sequer os soldados os conhecem. As ideias de que a luta é de Deus vêm por intermediários que são igualmente covardes, que matam até os próprios guerreiros enfermos ou mutilados, exigindo dos que estão na frente a vitória. E quando a alcançam, as glórias são dos que não lutaram, e as honras são dos nécios, dos que recuaram dos perigos. Peço-vos desculpas, se porventura vos ofendo com minhas palavras, mas se quero ter liberdade de conversar com um simples soldado, uso desta mesma liberdade para falar convosco. A minha franqueza deve estender-se onde quer que seja e com quem me ouça, porque a palavra de Deus não pode encontrar obstáculos. Está havendo um equívoco nesta luta do Oriente com a Europa. Os mortos chegam a milhares de criaturas, todos nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, ou seja, do mesmo Alá, como o chamais. Todas as nações reunidas formam um lar maior, onde Deus ocupou o tempo e o espaço para nos dar a vida e meio de perpetuá-la, pois somos feitos todos da mesma massa divina, e nós, por ignorância, destruímos essas possibilidades que a natureza gastou tempo para nos ofertar por amor de Deus e dos anjos.
Que diríeis se fosse preciso matar todos os vossos filhos e irmãos em vosso lar? Qual a vossa opinião a respeito? Certamente seria contrário à guerra doméstica, à matança dentro do próprio lar. Pois é contra isso que estamos aqui, procurando despertar os corações para a realidade de estarmos lutando por um pedaço de terra sem importância e destruindo somente porque nele foram colocados os restos mortais de um grande santo. Deveríamos então respeitar o resto da terra, porque toda ela passou pelas mãos sábias e santas de todos os sábios juntos, as mãos de Deus, as mãos de Alá. O corpo humano que está sendo destruído sem respeito é instrumento divino que marca a presença de Deus no homem. E essa dádiva material dos céus para nós está sendo amontoada aos milhares para os festejos dos corvos, dentre eles mulheres, crianças e velhos, tudo isso feito sem piedade, por estarem afastadas dos corações todas as virtudes geradas do amor. É o mesmo que afastar Deus da alma, abrindo as portas dos sentimentos para os agentes das trevas, brincando com a natureza divina que habita em nós. Eu gostaria de saber em verdade se entre os prisioneiros que as forças do Oriente já se apossaram, se existe algum familiar de cardeais, bispos ou papas, enfim, dos altos mandatários da Igreja Católica Apostólica Romana. Gostaria de saber se nos exércitos que defendem o Santo Sepulcro existem familiares vossos ou daqueles que formam convosco o império religioso que representais, perdendo a vida na ponta de espadas e lanças manejadas por hábeis matadores. Creio que não. É esse Jesus Cristo que nós pregamos, que não aceita que façamos aos outros o que não queremos para nós. É esse Cristo que nos esforçamos por imitar, quando pega sua cruz e segue com ela até no topo do Calvário, aceitando ajuda, mas nunca transferindo para ombros alheios o exemplo de coragem que ele deveria dar. Ele é o nosso guia maior, que está sempre à frente de todas as guerras e das lutas de toda a ordem, razão porque os seus discípulos nele confiam. Ele não manda, vai, não somente fala, mas faz, não somente distribui conceitos, vive-os. A coragem de viver pela paz, desejando à humanidade somente a vida, somente o bem e o amor, é a mais sublime que existe. Os homens que dirigem as nações se apoiam em homens, para não caírem nas mãos dos que pervertem a ordem. Os homens que pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo firmam-se nas virtudes e têm como defesa a conduta reta, que nunca falha. Os próprios soldados que agora vos protegem, amanhã poderão cortar a vossa cabeça em praça pública, dependendo de quem detiver o poder. E qual a vossa segurança? A maior segurança está em Deus, e para tal é necessário que cumpramos a sua lei, a lei do amor. Não quero cansar vossos ouvidos, nem enfadar o vosso coração com teorias, mas rogo paciência, aquela que a vossa religião também ensina, e que penseis e analiseis o que estou dizendo, que sendo nosso Deus o mesmo, haverá de nos ajudar a compreender a verdade, que também é uma só para todas as criaturas. Também eu amo o Santo Sepulcro, mas amo-o como amo o chão em que agora pisamos, por ser ele todo igual, como iguais são todos os viventes no mundo. Por que matais para defender? Defender o quê, se toda defesa pertence a Deus? Neste momento,
que nos perdoeis, Vossa Alteza. Somos somente 2, viemos desarmados, não usamos da violência nem da arrogância no falar, não agimos por ordem de ninguém, que não seja de Deus e de Jesus, que pensam estar no Santo Sepulcro. Ele é o Espírito, e o Espírito sopra onde quer que seja. É livre das contingências materiais e habita no lugar em que lhe aprouver. Cristo não representa somente uma raça e não pertence a uma só nação. É por excelência universal, porque o seu amor é o mesmo de Deus. Viemos ao encontro de Vossa Alteza em nome da paz, para apartar irmãos em luta contra irmãos. Quantas viúvas e mães neste momento choram e sofrem a perda de seus companheiros e filhos? Quanta calamidade se alastra por muitos países por causa de simples vaidade de conquista? Na verdade vos dizemos que ai daqueles que provocaram essas guerras em nome de Deus. Ai daqueles que desencadearam essa discórdia entre nações. Ai daqueles que ainda alimentam ódio entre irmãos. O próprio Jesus é quem disse: pagará ceitil por ceitil. Nobre sultão, o Cristo é Cristo livre, não está preso debaixo de alguns palmos de terra, e sendo o príncipe da paz, não veio insuflar as guerras. Camel ouvia em silêncio profundo, remoendo ideias e colecionando pensamentos. Tinha em sua mente de fácil raciocínio a imagem de Maomé e buscava no Alcorão preceitos com os quais pudesse contestar a linguagem inspirada de Francisco. Orava mentalmente buscando recursos para dizer alguma coisa. No entanto, o coração não permitia que falasse o contrário daquilo que ouvia da boca do Santo de Assis, cuja presença, quando falava, mudava o ambiente, fazendo quem o ouvia respirar uma atmosfera de amor, de paz e fraternidade. Camel estava como que preso a conceitos diferentes do que estava acostumado a ouvir, partindo da religião em que nascera. Sentiu que precisava verdadeiramente aprender mais do que sabia acerca de outras religiões e mesmo de outros povos. Sentia-se fraco diante daquele homem sem expressão física, de pés no chão e túnica que o tempo já começara a destruir. Nem os seus servos se vestiam tão mal assim. Entre mentes monologava. Vestes e sandálias não falam nem pensam, e as companhias não valorizam o acompanhado. Vejo-o como realmente é, vejo e admiro sua alma, o espírito que me fala. Esse é grande pelo que é, por Alá, que homem é esse? Olhando para Francisco, com os olhos marejados de lágrimas, deu sinal para que os seus servidores saíssem, mesmo aquele que não se afastava um só momento de sua companhia. E ficaram os 3 homens em profundo silêncio. Talvez fosse a primeira vez em que o sultão manifestava humildade diante de alguém, mormente de um estrangeiro na posição de inimigo. Passou a mão no gordo rosto, com ímpetos de tirar o turbante da cabeça, e falou na frequência que pôde imprimir a sua palavra. Bom homem, a força religiosa que me sustenta o coração parece ter anulado meu raciocínio, e como não encontro pessoas como tu, que falam o que pensam, na inspiração que lhes cabe, pela meditação que o seu Deus sente bem em lhes falar,
Fico isolado de outras ideias de Alá. Se nunca pensei no que ouvi, sinto que tem lógica o que dizes, e vou me servir dessas ideias como sementes dentro da minha cabeça e pedir ao poder superior que, se elas forem parceiras da verdade, que me ajude a tratá-las como sendo melhor para mim. Peço-te que rogues ao teu Deus por mim, a fim de que eu possa ser eu mesmo, sem sofrer influências que não sejam as ditadas pela verdade. Quando dou ordens que contrariam o andamento natural das coisas, sinto que estou ultrajando a própria consciência. No entanto, a vaidade me instiga para tal, de sorte que, no mesmo instante, sinto-me bem ao aplicar a lei, que eu mesmo já acho conveniente. Como disseste, devemos no mundo trabalhar uns pelos outros, como se fôssemos uma só família, a família universal de um Deus único e verdadeiro. Ao invés disso, promovemos a nossa revelia de visões das coisas sagradas, levados pela posição que ocupamos diante do povo que, muitas vezes, exige de nós o que não queremos fazer. Se não o fizermos, esse mesmo povo nos agride e, pela violência, nos expulsa do lugar que ocupamos. A coragem quase sempre nos falta e deixamos de cumprir o dever de honra junto à nossa consciência, que nem sempre está acordada. Sinto que, na teoria, estás certo no que falas, mas na prática, neste país onde o teu Deus de amor não é conhecido, é impossível viver desta maneira. Não acabas de dizer que os próprios dirigentes da tua religião fogem ao dever? Como a massa humana poderá entender aquilo que os que falam não vivenciam? Ficará sempre na pauta das histórias, mais nada. Vejo que és um homem diferente dos outros, principalmente dos da religião a que chamas cristã. O teu mestre foi divino, porém, seus continuadores humanos são de classe muito inferior, em se comparando com o mensageiro dos preceitos que ora esposas. Não quero nem me acho na posição de ferir ninguém, mas os teus chefes na terra, se é isso que devo falar, são os inúteis, na guerra e na paz, e principalmente nesta última. Vejo também que és um homem corajoso, um soldado sem armas, porque elas provam que não lutamos pela paz, e sim para anular os inimigos e destruir as coisas que chamamos santas. Não me esquecerei do que falaste e da tua presença que muito me anima para o lado do bem comum. Não vejo nesta hora o que vestes e o que calças. Não levarei em conta se és cortejado pelo exército de Roma, mas admiro-te pelo que és, pelo que podes mostrar e pelo que deves ser. Fim da segunda parte. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.